Uma boa tarde para você. Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo da Flor de Lis. Uma bomba que saiu hoje pela manhã nos telejornais. E você vai ficar sabendo dela agora. Eu fiquei arrepiada, né? Nunca imaginei, vai ser uma surpresa para todo mundo o que aconteceu. Mas vamos aos nossos inscritos. Meu muito obrigada pela atenção. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, dê seu like para que o YouTube mande novos vídeos para você. E tem muita coisa boa sendo preparada, tá bom? Dê seu like. Já deu like? Vamos lá? Então vamos. Olha, o advogado do filho da Flor de Lis questiona a confissão de assassinato. A defesa de um dos filhos da deputada da Flor de Lis informou que irá entrar com pedido de habeas corpus com base em uma carta escrita pelo irmão. O advogado alegou que Flávio dos Santos só confessou ter assassinado o pai, o pastor Anderson do Carmo, porque foi coagido. A confissão divulgada agora pelos advogados de Flávio foi gravada pela Divisão de Homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 19 de junho, 3 dias após a morte do pastor. Eu assisti esse vídeo hoje. No vídeo, o Flávio diz ter efetuado os disparos. Em seguida, o investigador pergunta contra o Anderson e o filho de Flor de Lis então responde contra o Anderson, porque eu já tinha tido ciência dele, que ele tinha passado a mão na minha irmã e na minha sobrinha. Então, segundo o filho, o pastor Anderson estava assediando uma das filhas adotivas dele. E também a uma criança, que pelo que eu entendi aqui, a minha irmã e a minha sobrinha, seria a sobrinha do Flávio e neta do pastor. Estava assediando as duas, a filha e a neta. E nas imagens, Lucas, o irmão de Flávio, que foi preso por confessar ter comprado a arma do crime, acrescentou: ele, Flávio, falou que ia acabar com o sofrimento da minha mãe. Para a defesa, as declarações não têm validade, porque Flávio foi torturado por policiais e não estava acompanhado dos advogados. Eles também apresentaram uma carta supostamente escrita por Lucas para a mãe, Flor de Lis. No texto, o rapaz conta que o plano foi arquitetado por outro irmão, Misael. A ideia, segundo ele, era apenas dar um susto no pastor, que estaria atrapalhando os planos políticos de Misael, vereador em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A Divisão de Homicídios informou que até agora não recebeu nenhuma carta e questionou se o texto realmente foi escrito por Lucas. A polícia esclareceu ainda que qualquer nova declaração do filho de Flor de Lis tem que ser feita por meio de depoimento. E a deputada Flor de Lis divulgou telefonemas recebidos de um homem que se identificou como policial da Divisão de Homicídios da capital fluminense com uma tentativa de extorsão. Olha que horror! E ela disse: tem uma pessoa da família da senhora, é a fala do suposto policial. Tem uma pessoa da família da senhora que garantiu que tem provas, que vai incriminar a senhora, que a senhora foi a mandante, que a senhora sabia de tudo o que ia acontecer. O que importa para mim é o que vai vir para o meu bolso, diz uma voz masculina ao telefone. Flor de Lis responde: provas contra mim? É difícil ter, porque eu sei do que eu fiz e do que eu não fiz. Em seguida, a deputada entregou a gravação à Polícia Federal. Na madrugada de domingo, dia 22, Flor de Lis esteve na reconstituição do crime na casa dela em Niterói. Lucas e Flávio não quiseram participar. Segundo a delegada responsável pelo caso, a Bárbara Lomba, o processo apontou algumas inconstâncias entre os depoimentos e o ocorrido. Houve algumas contradições que continuam nos indicando o caminho que nós já tínhamos obtido nas investigações. Na hora de reproduzir,
as pessoas não, às vezes, não sustentam o que foi falado num outro ambiente, né? Esclareceu aí a delegada. Então, olha, gente, um horror. Essa situação aqui da deputada, cada vez está ficando pior. Porque você veja bem, o filho dela, eu vi o depoimento na TV, eu vi o filho dela falar que um dos motivos do crime foi o assédio que o pastor estava praticando contra uma filha dele adotiva e a filha dela, que seria sobrinha do menino e neta do pastor. E agora, a Flor de Lis dizendo que está sendo extorquida por policiais. Olha, esse caso está ficando muito grave. De vez em quando aparece alguma notícia e sempre são as bombas, né? É coisa que nunca ninguém imaginou que o menino fosse falar que o pai estava mexendo com a filha adotiva e com a minha filha dela, a sobrinha do menino. Então, é um horror. Enfim, são essas as últimas notícias do caso Flor de Lis. Você vai ficando ao par se tiver inscrito no nosso canal. Meu muito obrigada a todos e vamos acompanhando os casos da imprensa mais importantes sempre para você. Um beijo, dê seu like e meu muito obrigada.